Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação. Dessa vez o nosso assunto vai ser um balanço do que aconteceu em 2021 para a agricultura lá no Rio Grande do Sul. Para isso, a gente vai receber aqui o Antônio da Luz, ele que é economista da Farsul, vai ajudar a gente tanto nesse balanço para esse ano que passou, como também com algumas perspectivas já pensando em 2022. Então, Antônio da Luz, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Que bom estar contigo, que bom estar com toda essa audiência do Notícias Agrícolas, sobretudo para falar de um tema tão fundamental, tão importante neste momento, que é fazermos uma análise do que aconteceu, mas, sobretudo, olharmos para frente, né, os desafios que o ano de 2022 nos traz e que não são poucos. Antônio, para a gente começar então falando de 2021 primeiro, que balanço a gente pode fazer desse ano? Foi um ano positivo para o produtor rural, para o agricultor de uma maneira geral? Foi, sem dúvida. Sem dúvida, o ano de 2021 foi de uma maneira generalizada, e quando eu falo de maneira generalizada, não estou dizendo que são todos, mas todos os produtores de todas as culturas. Mas eu quero dizer que o ano, a produção agropecuária, de modo geral, ela teve uma performance muito boa, uma vez que tivemos uma safra boa, e nós tivemos preços também muito bons no ano de 2021. Olhando o Brasil como um todo, nós tivemos um biênio bom, 2020 e 2021. Já olhando aqui o caso do Rio Grande do Sul, não. Nós tivemos um 2020 muito ruim, foi um ano de estiagem, foi um ano que prejudicou muito a produção agropecuária gaúcha, nós tivemos uma perda enorme, nós vimos os produtores rurais brasileiros, né, ter uma safra maravilhosamente boa, e, e, e sendo vendida a preços muito bons também. E estes brasileiros do sul do Brasil não, viam essa comercialização boa só pela TV, né? Porque aqui eles não tinham preço, mas não tinham um produto em razão da estiagem. Esse ano não, esse ano foi um ano que, de uma maneira geral, os grãos tiveram uma boa performance em termos de produtividade, em termos de produção. É, não foi um espetáculo, até porque, veja, o milho foi um produto bastante prejudicado na safra 21. Nós plantamos o milho quando ainda estava estiagem de 2020. Então, prejudicou muito a arrancada do plantio de milho da safra 21, que, aliás, não quero já pular para 2022, mas não posso deixar de fazer o gancho, está acontecendo a mesma coisa agora, Guilherme. Nós já estamos com perdas da safra 22 em razão da estiagem que assola aqui o nosso estado, nesta porção da produção de milho, e que em muitos municípios nós já temos perdas dadas. Então, o que está acontecendo esse ano já tinha acontecido no ano passado. Então, o ano de 2021, ele foi um ano que nós tivemos uma produção, de modo geral, boa, com algumas exceções, mas e com preços que também foram bons ao longo do ano e que trouxeram uma boa remuneração. Agora, e que nos deu a oportunidade, inclusive, para termos um olhar melhor para a gestão, nos deu uma oportunidade de pensarmos em fortalecer caixa, fazer investimentos em caixa, tomar medidas que são profiláticas para o enfrentamento de anos difíceis, porque o agro é feito disso. O agro é para os fortes, né? Como eu costumo dizer, tu quer acomodação, larga o agro e vai fazer concurso. Lá tu vai ficar em berço esplêndido, faça chuva, faça sol, teu salário vai cair na conta. Agora o agro é para gente forte, é para gente de fibra, é para gente que tem sangue nos olhos e a faca nos dentes. Mas além de sangue nos olhos e faca nos dentes, tem que ter inteligência para cuidar também da questão da gestão. Nós não podemos entrar em oba-obas, né? O ano de 2021 foi um ano muito bom, que nos deu a oportunidade de preparar o nosso negócio para as pancadas que o agro também dá. Ele traz anos pródigos, como foi 21, mas ele também traz um monte de anos ruins, como nós vimos várias vezes. Então, fazendo um balanço de 2021, eu diria que para a maioria dos produtores foi um ano bom, né? Para alguns não, eu traria os produtores de milho,
não foi uma boa safra. Eu diria os produtores de leite também não foi uma boa safra. Aliás, foi uma boa safra, mas os preços não conseguem acompanhar o aumento de custo de produção. Enfim, pontualmente nós temos problemas, como sempre, mas quando olhamos historicamente, comparamos 2021 com as suas virtudes e problemas contra os anos anteriores, com suas virtudes e problemas, nós vemos que o saldo em 21 foi bom, foi positivo. E aí, Antônio, entrando agora então nessas questões de 2022, você já destacou agora há pouco que esse cenário de dificuldade de começo de safra vai se repetindo para o milho. Esse ano também a soja já apresentando alguma dificuldade por conta dessa falta de chuvas aí no estado. O que a gente pode esperar para 2022, primeiro nesses termos de produção aí no Rio Grande do Sul? Bom, eu acho que em primeiro lugar, Guilherme, nós temos que ressaltar o esforço que os produtores fizeram. Inclusive no nosso relatório, que nós fazemos um relatório, um balanço, está lá no site da Farsul, quem tiver interesse pode baixar lá, é gratuito. Nós mostramos, trazemos as nossas projeções para a safra 2022, baseado no cenário do que os produtores estão tentando fazer. Os produtores, eles querem colher uma safra grande. Eles querem, está muito claro isso. Como é que nós vemos isso? Através do aumento da área plantada, sobretudo no inverno. Nós tivemos um aumento em 21 e 22. A nossa projeção é de crescimento de área plantada. E quando as pessoas ampliam a área, é porque elas querem produzir mais. Além do mais, nós tivemos um aumento dos investimentos na ordem de 73%, de acordo com os dados do Banco Central. Os produtores investiram 73% mais do que tinham investido em 2020, que já tinha sido um ano de recorde de investimento. Então veja, Guilherme, se eu estou vendo o produtor ampliar a área, se eu estou vendo o produtor investir de uma forma ao ponto de CEO de multinacional pedir que as pessoas tenham mais moderação, que eles não vão conseguir entregar. Qual o espírito desse produtor? É produzir mais. Então, eu diria que o produtor fez a sua parte. O produtor fez o que lhe cabia. Fez o que entendia que deveria fazer. Ampliar a produção. No entanto, o agronegócio, ele se dá a céu aberto e nós somos reféns do clima. E eu até quero falar um pouco mais sobre isso, se você me permitir, Guilherme. Eu queria falar também, depois de tratar de responder a tua pergunta, eu só quero aqui deixar esse tema no ar, para ser lembrado, do porquê que a gente perde tanto aqui no estado do Rio Grande do Sul com estiagens. Porque, veja, se eu tenho um produtor que aumenta 73% o seu nível de investimento, por que esse cara não está investindo em pivô? Por que esse cara não está, não só pivô, em equipamentos de irrigação para mitigar essas perdas que ele tem? Agora mesmo no milho, nós estamos indo para o 3º ano de perdas. E por que ele não irriga? Porque ele não sabe? Porque ele não acredita? Porque ele é um irresponsável com o seu negócio e com a sociedade? Porque quando nós perdemos uma safra, nós não perdemos sozinho, nós puxamos o PIB para baixo junto, porque nós somos irresponsáveis? Ou porque tem um órgão, que é o Ministério Público, que todo mundo tem medo de falar do Ministério Público, pois eu aqui, como eu não tenho, eu não uso chapéu tapeado, porque eu não tenho muito hábito de beijar santo em parede, vou falar aqui no Ministério Público, tem uma ação na Justiça contra a reservação de água, aliás, que não nos permite fazer a reservação de água, e esse assunto se arrasta por anos, e o Rio Grande do Sul não consegue fazer irrigação pela mesma razão que o Ministério Público, não o estadual, o federal, trancou a ampliação da pista do Salgado Filho durante décadas, assim como tantas coisas que não andam no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, porque tem gente que recebe seu salário em dia, que tem um custo enorme para a sociedade, que ganham salários bastante elevados e custam mais do que o Poder Legislativo, que nós estamos toda hora criticando o Poder Legislativo, mas o Ministério Público é mais caro que o Poder Legislativo e ninguém fala nada contra isso. Então, e mais do que o custo que eles têm para a sociedade, o custo percebido é o custo que as pessoas não percebem. Qual
o custo de nós perdermos safra atrás de safra porque não conseguimos fazer irrigação, porque meia dúzia de membros do Ministério Público, nem isso, né? Nem isso, vão lá e impetram uma ação na justiça, ganham uma liminar, as coisas se arrastam por décadas. Ah, mas o juiz deu a liminar. Claro, os juízes dão liminares para soltar o pessoal daqui, dão liminar para mandar prender. O judiciário é essa bagunça que nós conhecemos no Brasil. Se uma pessoa é condenada numa determinada vara e eu não quero que ela seja condenada, eu mudo a vara, como foi feito, por exemplo, com o caso dos processos do ex-presidente Lula, que o ministro Fachin tirou lá a vara de Curitiba. É a mesma coisa que o Grêmio, que caiu para a segunda divisão, que é o meu time, eu alegar que eu pegar o STF e provocá-lo, né, para que ele decida que alguns jogos que o Grêmio perdeu em casa, a casa do Grêmio não era a casa adequada, tinha que ter jogado em outro lugar, e aí os jogos seriam jogados de novo e o Grêmio não ia para a Série B. É quase isso que aconteceu no caso do Lula, por exemplo. Então, essas coisas e eu peço desculpas, Guilherme, para ti e para a tua audiência, pelo meu desabafo, é que eu estou cansado de ver produtor perder safra, produtor aumentar 73% dos seus investimentos e não poder fazer irrigação. Olha, um produtor que investe 73% a mais, olha o apetite que esse homem, que essa mulher tem por investimento. Imagina o que ele faria com irrigação, o que seria bom para ele, produtor, claro que sim, mas seria bom para toda a sociedade, porque quanto mais nós produzirmos, mais PIB nós geramos, não só na agropecuária, mas também na indústria e nos serviços, e esses assuntos vão se arrastando por anos, e eu estou cansado, tá? Eu estou cansado, porque quando tem renegociações de dívida, é aqui que vem, é aqui que as pessoas chegam de orelha baixa e murcha, com tristeza no olhar, porque não conseguem pagar suas contas, porque tiveram perdas terríveis que poderiam ter sido mitigadas se pudessem ter feito o mínimo de irrigação que fosse para que a pessoa pudesse equilibrar o seu caixa. Então, esse é um assunto que tem nos amargurado muito aqui na Federação. Eu estou expressando aqui a minha indignação, mas o presidente da Farsul, Gedeon Pereira, em todos os momentos que pode, também expressa a sua indignação com o que está acontecendo, do mesmo modo que o nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente da Farsul, Domingos Velho Lopes, também tem sistematicamente expressado sua indignação com essa falta de resolução desses problemas e que fazem com que nós tenhamos uma performance mais baixa. Mas, fechado esse parênteses, e voltando, então, para o ano de 2022, nós projetamos uma safra baseado na intenção das pessoas, baseado naquilo que, tudo ao mais constante, é o que deve acontecer, o que as pessoas estão tentando fazer. Só que nós somos submetidos ao clima, nós somos submetidos à boa vontade do julgamento de ações, nós somos submetidos a ações como essa que o Ministério Público impetrou, por exemplo, que não nos permite fazer reservação de água, e sem reservação de água não consigo fazer irrigação, e nós temos que ter paciência, né, para que um dia alguém decida que está tudo certo, né, que pode. E enquanto ninguém decide, enquanto essas coisas se arrastam, enquanto de maneira irresponsável esse assunto se arrasta, nós vemos períodos de estio, como esse que estamos vivendo, já temos perdas consolidadas no milho, elas podem piorar. Tivemos uma semana chuvosa aqui no estado do Rio Grande do Sul, que, oxalá, que estanque as perdas, que sejam, então, as perdas, as que aconteceram até aqui, aconteceram, não tem volta, a chuva ela não é uma chuva uma chuva mágica que faz o milho ressuscitar, mas pelo menos tomara que tenha estancado as perdas daqui para frente. Alguns municípios nós vamos ter perdas catastróficas no milho, em outros municípios as perdas serão menores, mas certamente nós teremos perdas importantes que neste momento não nos sentimos em condições de trazer um percentual que seja representativo do estado do Rio Grande do Sul,
o que podemos dizer que alguns municípios essas perdas já são quase que totais. Nós estamos falando assim, de 70%, 80% de perda no milho. Nestes municípios que estão numa situação mais aguda, a soja já está sendo bastante prejudicada também, porque ela foi plantada e tem municípios que faz 60 dias que não chove. E as chuvas que caíram essa semana, nós ainda não temos uma leitura correta e adequada para saber o quanto que ela amenizou este problema. E ao longo de tantos anos na Federação da Agricultura, eu tenho a sensação, Guilherme, que às vezes nós achamos, principalmente na soja, que é uma cultura mais resistente, eu não sou agrônomo, tá? Então não quero fazer aqui profundas avaliações, mas eu já vi os produtores esperarem que as chuvas não trariam uma recuperação, e elas trouxeram, no caso da soja, assim como já vi muitas vezes a gente imaginar que aquela chuva traria uma resposta melhor e ela não trouxe. Então, eu prefiro esperar para ver o tamanho da perda. Agora, sim, nós não teremos em 2022 a expressão em volume de produção daquilo que os produtores tentaram fazer a partir da definição da área plantada e a partir da definição da tecnologia que vem dos seus altos investimentos que fizeram, porque, mais uma vez, estamos enfrentando problemas climáticos que poderiam facilmente serem resolvidos com irrigação se não fosse a irresponsabilidade de órgãos como o Ministério Público, que entram com ações como essa, que não medem, que estão olhando para uma questão que eu acho relevante, que é a questão ambiental, não há dúvida, ela é relevante, mas deixa de olhar todo o outro lado da moeda, que são os impactos econômicos, o empobrecimento das regiões, a falta de desenvolvimento que essas perdas trazem e assim por diante. Antônio, para a gente olhar agora então para as questões de mercado para 2022, para os preços, a gente tem um ano que deve ser bastante complicado, a gente tem eleição no ano que vem, que pode ter a gente imagina, né, uma disputa bastante ferrenha, complicada para essa eleição, muita instabilidade pode aparecer, a gente também tem incertezas com relação à pandemia, a novos fechamentos, a novas consequências para a economia. O que a gente pode esperar para os preços em 2022? Vai ser um ano complicado também nesse sentido? Guilherme, é muito difícil, né, nós olharmos o universo de tantos preços, porque eu tenho aqui a oportunidade, a partir de notícias agrícolas, estar falando para um produtor de arroz, cuja expectativa é uma, para um produtor de café, cuja expectativa é outra, para um produtor de algodão, para um produtor de soja, para um produtor de milho, para um pecuarista, seja ele produtor de bois, suínos ou aves, ou seja, essa diversidade da tua audiência torna o exercício difícil. Mas eu vou falar em média o que nós esperamos. Em média, nós imaginamos que 2022 deva ser um ano de preços bons. Não significa que vai ser bom para todo mundo, mas nós acreditamos que será um ano de preços bons, considerando a média histórica dos preços. Bom, mas ter preços bons, e isso eu quero que o nosso telespectador preste muito atenção no que eu vou falar. Ter preços historicamente bons não significa que vai ser um ano bom em termos da única coisa que interessa, que é rentabilidade. O preço bom me permite ter uma receita elevada. Só que o que o produtor vai ver em 2022? Quando ele for comprar os insumos para a safra 23, além das questões de escassez, que já estão bastante discutidas, inclusive aqui no Notícias Agrícolas, ele vai ter um impacto no seu fluxo de caixa. Porque quando eu tirava 1.000 do meu caixa para comprar uma determinada quantidade de insumo, e agora eu tenho que tirar 4.000, 5.000, esse dinheiro vai sair de onde?
Ou eu capitalizei meu negócio em 21, que foi a recomendação que nós demos, inclusive aqui no Notícias Agrícolas. Nós falamos para as pessoas, não se entusiasmem com o que vocês estão vendo. Isto não é a realidade média. Prestem atenção, se capitalizem, invistam em caixa. Nós cansamos de falar isto, inclusive aqui no Notícias Agrícolas, eu tenho certeza que milhares de produtores seguiram essa orientação, porque falam comigo no Instagram, falam comigo no WhatsApp. Até quero deixar aqui à disposição meu Instagram, é Antônio da Luz, _economista, Antônio da Luz, _economista, quem quiser nos seguir lá. Damos uma série de recomendações. Quem seguiu elas, eu tenho certeza que está muito mais preparado para enfrentar o ano de 2022. Agora, aqueles que se entusiasmaram demais, que fizeram investimentos desmedidos, fizeram ampliações de área plantada sem uma correta adequação do seu caixa, preliminarmente, primeiro eu arrumo o caixa, depois eu penso nessas coisas. Aqueles que arrumaram o caixa e depois investiram, vão passar um 2022 com mais tranquilidade. Aqueles que não arrumaram o caixa e saíram investindo, vão ter mais dificuldade. Por quê? Porque se uma coisa eu comprava por 1.000, agora eu vou ter que pagar 4, 5 mil por esta mesma coisa, eu vou ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. Eu vou ter que abastecer o meu caixa para poder fazer essas compras. E isso faz com que eu tenha que, se eu não fortalecer meu caixa, eu vou ter que buscar esse dinheiro no mercado financeiro, seja ele bancário, seja ele no mercado de capitais. Então, isto faz, Guilherme, com que haja um aumento da alavancagem do produtor. E isso é uma coisa que me preocupa seriamente. Porque não adianta eu vender a minha safra a um preço recorde se eu estou recomprando insumos a preços que tiveram um crescimento ainda maior. Então, o que nós estamos vendo para esse próximo ciclo? Preços parecidos com 21, que são preços historicamente bons, porém com custos de produção que nós nunca imaginamos na nossa vida ver. Então, não adianta eu ter uma receita historicamente boa se o meu aumento do custo foi dramático e corrói toda a rentabilidade que eu poderia ter. E traz um risco muito grande para o setor, porque tanto empresas rurais quanto urbanas, elas não quebram por falta de patrimônio, elas não quebram por falta de venda, elas não quebram por falta de produção, elas quebram por falta de caixa. Empresas quebram por falta de caixa. Quando eu tenho uma explosão de custos de produção, em que parte da gestão que bate esse aumento de custos? No caixa, que é aonde as empresas rurais ou urbanas mais agregam um risco para a continuidade do seu negócio. Então, eu estou preocupado com o ano de 2022. Eu estou preocupado com o impacto do aumento de custo no caixa. Também quero trazer um alento, para não ser apenas trazer só preocupações, eu quero trazer um alento para os produtores rurais. Em economia, nós aprendemos, na ciência econômica, nós aprendemos desde o primeiro dia que as coisas todas tendem para um equilíbrio. Tudo em economia tende ao equilíbrio. Nem sempre o equilíbrio ele é bom, né? Nem sempre é o equilíbrio que nós gostaríamos, que é o que nós chamamos o ótimo no sentido de Pareto. A economia se equilibra no equilíbrio de Nash, aquele John Nash lá do filme Mente Brilhante, para aqueles que assistiram, Uma Mente Brilhante, pois é, aquele cara que ganhou um prêmio Nobel de Economia, ele fez a teoria dos jogos, e ele fala no equilíbrio. O equilíbrio nem sempre é uma coisa boa, mas é o equilíbrio. E esse equilíbrio, nós acreditamos que como as coisas estão desequilibradas entre preços agropecuários e custos de produção, insumos, há neste momento um desequilíbrio. E uma vez havendo esse desequilíbrio, e sabendo que as coisas tendem ao equilíbrio, eu acredito que nós teremos uma recomposição de preços. Eu quero dizer com isso, Guilherme, que nós tem gente esperando
a possibilidade dos insumos caírem de preço? Pode acontecer. Mas, se você está esperando que os insumos possam cair para os patamares do ano passado, eu diria que a chance é quase nula disso acontecer. Não estou dizendo que é impossível, eu estou dizendo que a probabilidade é baixíssima disso acontecer. Ou seja, esses preços, eles são novos patamares. Então, nós temos que nos acostumar com eles. Só que a estes patamares há um desequilíbrio. O que nós vemos com as genuínas relações de troca, isso fica muito claro. Está absolutamente desequilibrada historicamente esta relação. Então, o que eu acredito que vai acontecer? Em algum momento, até pela menor o uso da tecnologia, aprendemos com os agrônomos, ouvindo eles, que um uso menor de tecnologia desemboca em menor produtividade, que por sua vez vai desembocar em menor produção, que por sua vez desembocará em menor oferta global de grãos e carnes, enfim, e tendo uma oferta menor, a tendência dos preços é subir. Então, eu acredito, honestamente, que os preços, de uma maneira generalizada, também deverão encontrar um novo patamar de normalidade e que superior a este que nós temos hoje. A questão é quando que isto vai acontecer, Guilherme? Quando que isso vai acontecer? Eu acredito que vai, mas eu não sei se é daqui 6 meses, eu não sei se é daqui 12 meses, eu não sei se é daqui 18 meses, eu não sei. Eu acho, e olha só o verbo que eu estou utilizando. Eu acho, o verbo é achar, porque eu não tenho instrumento técnico para afirmar o que eu estou afirmando aqui. Mas eu tenho instrumento técnico para dizer que as coisas tendem a se equilibrar lá na frente. Mas acertar a data, não tem como. Mas eu imagino que se Estados Unidos for para uma produção da safra 23, que já começa agora no primeiro trimestre de 2022, a compra dos insumos. Se eles comprarem bem menos insumos e usarem um pacote menor de tecnologia, e isso também se repita no hemisfério sul, na hora que o mercado começar a precificar, começar a estimar, né? Começar a vir os relatórios do USDA, apontando uma produção menor, o mercado vai antecipar esse processo de precificação e aí, quem sabe, no segundo semestre do ano que vem, a gente já comece a ter uma corrida para esse equilíbrio. Desde que, veja, eu estou dizendo que isso pode acontecer se houver uma redução do uso de tecnologia, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, que é uma possibilidade importante. Então, eu não estou dizendo aqui o que vai acontecer, eu estou dizendo para o nosso produtor o que ele tem que ficar atento, no que ele tem que prestar atenção. Então, este é um aspecto relevante. Preste atenção na tecnologia que está sendo adotada, tanto no hemisfério norte primeiro, depois em safrinha aqui no Brasil, e depois a produção da safra de verão no hemisfério norte. Se houver uma queda do uso tecnológico, que é uma coisa que muita gente espera, os especialistas do setor estão esperando que isso aconteça, é possível sim que o mercado se antecipe. O mercado sempre se antecipa nos preços. E aí a gente possa ter um segundo semestre de preços melhores, de maneira generalizada, enfim, e começando a recompor este problema. Do contrário, aí fica adiado para 2023 essa recomposição. E a minha preocupação como economista, como alguém que estuda e acompanha a gestão econômico-financeira das fazendas, o que me preocupa é o seguinte: tudo bem, eu tenho uma perspectiva de reequilíbrio lá na frente, mas eu tenho que chegar lá, né? Eu tenho que chegar lá, eu tenho que chegar lá vivo, eu tenho que chegar lá vivo. Então, produtor, se eu tivesse uma única coisa para lhe aconselhar neste momento, eu seria repetitivo com aquilo que nós viemos aconselhando o senhor, a senhora produtora, desde o início do ano. Capitalize o seu negócio. Saiba ter dinheiro em caixa. Saiba ter disponibilidade. Ter dinheiro em caixa não é físico no colchão, tá? É ter o dinheiro lá no banco disponível, aplicado, gerando juros, enfim,
para ser usado à medida da necessidade. Porque esse dinheiro vai fazer falta ao longo do ano de 2022. Ele vai ser bem utilizado no ano de 2022. Se você está diante de um investimento que você não tem certeza da viabilidade econômica neste momento, repense se deve ou não fazer esse investimento. Avalie se o recurso que você tem que despender para fazê-lo, com o seu recurso próprio, não fará falta daqui a alguns meses. Corte todo e qualquer investimento deste momento que não está planejado e que não há clareza da sua viabilidade econômica e que não há clareza da disponibilidade de caixa para assim fazê-lo. Cuide do dinheiro. Cuide do dinheiro do mesmo jeito que você cuida da sua lavoura, do que você cuida da sua produção pecuária, do seu rebanho. Cuide com a mesma atenção, com carinho. Não deixe que as pragas da gestão infectem o seu negócio. Esteja atento e aprenda a lidar com dinheiro com a mesma qualidade, com a mesma capacidade, com a mesma genialidade que você, produtor ou produtora brasileiros, já fazem com a produção agropecuária. Antônio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a fazer esse balanço de 2021, mas principalmente por alertar esses pontos, elencar esses pontos de atenção para 2022. E é claro que a gente espera, já deixa aqui o convite para você sempre voltar aqui e a gente acompanhar tudo isso em 2022. A gente vai ter muito assunto para conversar pela frente. É sempre um prazer ouvir você aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado pela sua participação, Antônio. Muito obrigado, Guilherme. Eu quero dizer para ti e para a tua audiência que eu me sinto muito honrado da oportunidade de falar aqui no Notícias Agrícolas, um portal que eu tenho muito respeito, muita amizade, muito carinho, e sobretudo por essa audiência qualificadíssima que nós temos aqui do Notícias Agrícolas. Então, eu agradeço muito, não só em meu nome, mas em nome também da Federação da Agricultura, a oportunidade de poder falar com os nossos produtores do Brasil inteiro e poder dar alguma contribuição, algum auxílio em retribuição à amizade e à confiança que eles têm no nosso trabalho, na nossa federação. Muito obrigado pela oportunidade, que 2022, tantas outras oportunidades como essa sejam possíveis. Um abraço, Antônio, até a próxima. O Antônio da Luz, ele que é economista da Farsul, conversou com a gente para fazer um balanço do que aconteceu com a agropecuária, especialmente lá no Rio Grande do Sul, em 2021, mas também traçar alguns pontos, algumas perspectivas e alguns pontos de atenção para 2022. Entre eles, os principais, o produtor ficando atento às movimentações de mercado. O Antônio da Luz espera preços muito positivos para as negociações dos produtos agrícolas de maneira geral, mas uma elevação ainda maior nos custos de produção, o que pode prejudicar a rentabilidade lá na frente. Então, é um momento de cautela, de planejamento, de repensar investimentos e tentar fazer as suas atividades de uma maneira mais adequada à realidade de mercado, adequada ao seu caixa, sem fazer investimentos fora do planejado. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.